vocês, professor Rocha Júnior, mais uma vez com as nossas dicas indispensáveis da biologia. E hoje nós vamos iniciar o estudo dos reinos. Hoje nós vamos destacar o reino Monera. Vamos citar as características desse reino, vamos falar sobre as diferenças dos integrantes desse reino e também a importância ecológica desses organismos para todos os seres vivos. Então, essas e mais dicas está aí no canal Efeitos Biológicos. Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like, ok? Roda a vinheta! Beleza, galerinha? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse reino que apresentam assim características bem importantes para a manutenção dos ecossistemas em geral. Hoje, o reino Monera apresenta uma classificação moderna que se baseia exatamente em critérios como a questão da morfologia da estrutura celular, o metabolismo celular e as sequências das bases nitrogenadas do seu RNA. Então é interessante que essa classificação moderna ela faz com que haja um critério acima de reino. Então hoje ele é dividido em domínios. E dentro dos domínios nós temos o domínio das bactérias, o domínio das arqueobactérias e o domínio das eucárias. O domínio das bactérias e arqueobactérias envolve organismos procarióticos que são pertencentes a esse reino, o reino Monera. Enquanto que os eucarióticos estão presentes no domínio eucária, que apresentam os demais representantes dos outros reinos, que seria o reino fungi, protoctista, reino vegetal e o reino animal. Então, dentro dessa classificação moderna, é óbvio que é dividido em domínios bactérias, também chamadas de eubactérias, e as arqueobactérias, porque apresentam características diferentes, morfológicas, características no seu metabolismo e na sequência das bases nitrogenadas em cada um deles. Beleza, então vamos então para as características gerais desse reino. Nós temos como características gerais, são organismos unicelulares procarióticos, então apresentam uma só célula constitucional e são procarióticos. O que são organismos procarióticos? São aqueles detentores das células mais primitivas, pouco desenvolvidas. São células que apresentam membrana plasmática, apresentam um citoplasma, não apresentam organela citoplasmática, está presente ribossomos bem pequenos, porém sintetizam proteínas, tá ok? Não apresentam núcleo organizado com membrana nuclear, então eles não apresentam carioteca. Ok? E apresentam um material genético diluído no citoplasma, que é exatamente o nucleóide. Beleza? Isso são características, essas são as características presentes, tá certo? Nas células procarióticas. Vamos lá. Podem ter vida livre ou ser coloniares. Então pode viver livremente ao ambiente ou viver associada a outras bactérias, formando colônias. Podem ser autótrofos ou heterótrofos. Quando nós falamos em autótrofos, são bactérias, tá certo? Que conseguem sintetizar o seu próprio alimento utilizando meios do ambiente. Como assim? Nós temos as fototróficas, que apresentam uma substância chamada de bacterioclorofila, que conseguem captar energia luminosa e sintetizar energia a partir dessa energia luminosa. E temos os quimiosintetizantes, ou seja, bactérias que realizam quimiossíntese. Poderíamos destacar aí as bactérias que estão envolvidas no ciclo do nitrogênio, tá certo? E as bactérias heterótrofas são aquelas que vão utilizar ou não o oxigênio como via de metabolismo energético. Essas bactérias heterótrofas não sintetizam seu alimento, então ele vai buscar o alimento na natureza, no meio, e a partir da obtenção desse alimento, ele oxida esse alimento, liberando a energia contida neles. Podem ser aeróbias, são bactérias que usam o oxigênio no seu metabolismo energético para oxidar esses nutrientes.
Nós poderíamos destacar aqui, por exemplo, bactérias que são responsáveis pela eutrofização. São bactérias que se alimentam de matéria orgânica do meio, utilizando o oxigênio que está diluído na água. E aí provoca esse fenômeno chamado de eutrofização. As bactérias anaeróbicas obrigatórias, essas não conseguem sobreviver na presença de oxigênio. Então elas são restritas ao oxigênio. Então daí anaeróbicas obrigatórias. E as anaeróbicas facultativas, que são bactérias que podem ou não usar o oxigênio como via dentro do seu metabolismo energético. Destacando aquelas bactérias responsáveis pelo processo de fermentação. Você pegar o vinho, por exemplo, no processo de fabricação do vinho, se o suco do vinho não estiver hermeticamente fechado, ao invés de ele fazer o processo fermentativo, ele vai fazer o processo respiratório, ou seja, ele vai utilizar o oxigênio propriamente dito. Ok? Então aqui nós temos as características gerais do reino monero. Nós vamos então falar um pouquinho sobre as características das bactérias e das arqueobactérias. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre as arqueobactérias. As arqueobactérias são bactérias que apresentam uma forma variada. Não apresentam na sua constituição da parede celular uma substância chamada de peptidoglicanos. São, no caso, polissacarídeos que vão constituir paredes celulares de bactérias. Mas nas arqueobactérias não apresentam os peptidoglicanos. Tem uma maior semelhança com os seres eucarióticos do que com as próprias bactérias propriamente dito. Habitam ambientes extremos, por isso que elas são chamadas de extremófilas. E nós vamos já falar um pouquinho desses ambientes extremos. E dentro do curso evolutivo das suas estruturas celulares, eles sofreram poucas mudanças. Tá certo? Agora, vale salientar e você não deve esquecer nunca que o que vai diferenciar as arqueobactérias das bactérias ou eubactérias é exatamente a ausência de peptidoglicano na parede celular e os processos de transcrição do DNA e síntese proteica são idênticos aos dos eucarióticos. Então, essas são as principais características que vão diferenciar as arqueobactérias ou as arqueobactérias das eubactérias ou bactérias propriamente dito. Beleza, então vamos para os ambientes extremófilos, né? Nós falamos com bactérias extremófilas. Nós temos as bactérias termoacidófilas, que são bactérias que vivem em ambientes cuja temperatura e acidez é elevada. Então, temperaturas que variam entre aí 0 e 100 graus e em ambientes extremamente ácidos. Bactérias halófitas são bactérias que vivem em locais cuja concentração de salinidade é extrema. Então, nós temos aí, por exemplo, bactérias que vivem lá no Mar Morto. Então, algumas dessas bactérias produzem energias a partir de moléculas chamadas de bacterorhodopsina. Então, elas sintetizam a energia para o seu metabolismo através dessa molécula de bacterorhodopsina. Já as bactérias metanogênicas são bactérias que vão produzir metano. Então, vivem em pântanos, no intestino de animais herbívoros, então contribuem bastante para o processo de degradação no metabolismo digestivo desses organismos, produzindo flatulências na liberação, por exemplo, do metano. Então, elas têm essa ampla relação endossimbiótica no trato gastrointestinal desses organismos. Já as eubactérias apresentam como característica, nós temos seres unicelulares, alguns podem formar colônias, possuem um cromossomo circular, tá certo? No caso dos plasmídeos, apresentam um DNA associado a proteínas estruturais chamadas de estonas, apresentam parede celular com peptidoglicano, diferentemente das arqueobactérias que não apresentam. E apresentam flagelos, que são utilizados, tá certo, para sua locomoção. Esses flagelos formados através, tá certo, de substâncias específicas. Não são formadas por centríolos, assim como, tá certo, nos eucarióticos. Podem ser autótrofos ou heterótrofos, dentro da estrutura constitucional. Então, assim, vamos adentrar um pouquinho e falar sobre a constituição dessa célula bacteriana.
Então, galerinha, nós vamos continuar agora falando sobre as estruturas constituintes dessas bactérias. Então, nós temos lá, iniciando primeiro as fímbrias. As fímbrias são estruturas ativas no processo de reprodução chamado de conjugação. Então, elas conseguem transferir o material genético de uma célula para outra. E também são ativas numa questão de ancoragem. Elas vão se ligar a outras células. Outra estrutura é exatamente o flagelo, formado por uma proteína chamada de flagelina e é responsável pelo processo de locomoção dessa bactéria. Temos a cápsula. Algumas dessas bactérias são capsuladas, mas também nós temos outras que não apresentam essa cápsula. Mas nas capsuladas, essa cápsula desempenha um papel de proteção a mais externamente, ok? Temos a parede celular, cuja constituição é de peptidoglicano. Então, apresentam peptidoglicano na constituição, diferentemente das arqueobactérias. Outra estrutura é a membrana plasmática, responsável pela seletividade de substâncias, promove selecionando o que entra e o que sai da célula, ok? Temos uma estrutura também chamada de mesossomos, que é esse dobramentozinho aqui, ó, na membrana plasmática. Ele é ativo na respiração celular, produz enzimas que são ativos no metabolismo energético dessas células, ok? E também são responsáveis pelo processo de separação na reprodução por bipartição ou divisão binária das bactérias. Temos o citoplasma, que é repleto, né, desses pontinhos aí mais escuros, chamados de ribossomos. Então, tem muitos ribossomos diluídos no citoplasma, que é a parte líquida. Temos, né, as enzimas ativas na respiração celular, que é exatamente aí proveniente aí dos mesossomos. E o nucleóide, que é uma estrutura onde o material genético está diluído no citoplasma e não apresenta um envoltório nuclear. Se ele não apresenta um envoltório nuclear, isso significa que ele fica disposto. Então, fica exposto, no caso, ao próprio citoplasma das células. E o DNA associado aos mesossomos, ativo aí no processo de síntese de energia, associado também na reprodução, no caso, do DNA, certo? Algumas, no caso, aí vão apresentar esses DNAs circulares, chamados de plasmídeos. Os plasmídeos, eles são ativos no processo de resistências das bactérias. Eles são responsáveis por, entre aspas, copiar a informação de muitos antibióticos. E após a morte dessas bactérias ou processos reprodutivos, ele acaba transferindo essa característica, tá certo, de resistência a algumas bactérias, tá ok? E, consequentemente, ficar, né, imune a esses antibióticos, ok? Então, na constituição da parede bacteriana, nós temos também as bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. As bactérias gram-positivas, nós temos aqui, ó, as cadeias de peptídeos, né, cadeias de peptidoglicanos. Então, essas cadeias, elas são ativas aqui no processo de barreira também. Porém, elas conseguem aderir a um corante, que é chamado de corante gram. E aí, elas ficam com essa coloração aqui, tá certo? Exposta aí de uma forma bem evidente, ok? Já as bactérias gram-negativas, elas apresentam uma membrana exterior. Então, tem uma membrana exterior, eu tenho os peptidoglicanos e tenho a membrana plasmática. Essa membrana impede com que o corante gram impregne nos peptidoglicanos. Por isso são chamadas de bactérias gram-negativas, ok? Formas morfológicas. Nós temos lá as formas livres, né? No caso, os cocos, tá certo? As próprias, as espirilos, os espirioquetas, tá bom? E as formas também associadas em colônias, como diclococos, as sarcinas, streptococos, tá certo? São as formas de colônias bacterianas. Na reprodução, nós temos a reprodução feita por bipartição, tá certo? Ou cisparidade ou divisão binária. Isso ocorre quando há divisão, tá certo, do citoplasma e do material genético, originando duas novas células. Então, nós temos aqui, olha os mesossomos agindo aqui também. Então, nós temos a separação de uma célula, ok? Bacteriano, em duas outras células. Uma reprodução assexuada, chamada de bipartição, cisparidade ou divisão binária.
Temos também reprodução feita através com trocas de material genético, a transformação, transdução e conjugação. Qual é a diferença? Na transformação, bactérias expõem, tá certo, o seu material genético através da degradação feita por ação de antibióticos, por exemplo. E esse DNA ele é fragmentado e fica livre ao ambiente. Algumas bactérias conseguem absorver esses fragmentos de DNA. Com essa absorção, esse DNA é incorporado à célula que foi absorvida, né? Que foi, no caso, né, absorveu esse fragmento, tornando-se, então, parte agora do próprio DNA dessa bactéria. E pode trazer, por exemplo, informações como promover uma superbactéria, tá certo? Uma bactéria resistente. E após a sua multiplicação, então, eu tenho uma multiplicação de superbactérias. Ok? O outro processo é a transdução, onde aí aqui eu tenho um vetor. E esse vetor é exatamente os bacteriófagos, tá certo? Que são vírus que parasitam bactérias. Esse bacteriófago, por sua vez, acaba por inserir, tá certo, trecho desse material genético em uma bactéria, que passam a se unir ao material genético dessa bactéria, e aí, então, após a reprodução, liberam vários fagos, e esse material genético que inicialmente foi introduzido é incorporado também ao material genético da própria bactéria. E aí, intensa multiplicação, tá certo? Dessa bactéria promove a multiplicação desse mesmo material genético e dessa bactéria também, promovendo então aí a multiplicação desses fragmentos que foram incorporados inicialmente. E por fim, nós temos a conjugação, onde eu tenho lá aquela participação, lembra lá daquele pelozinho do pilus, que vai agir aqui na transferência de um material genético de uma bactéria para outra. Então, eu tenho a inserção de um material genético de uma célula para outra, promovendo, então, a divisão e a separação após o rompimento desse pilus. E aí eu tenho a inserção de um material genético, uma troca de material genético entre uma célula bacteriana e outra, propriamente dito. E, por fim, nós temos aqui a esporulação, que também é feita em condições, tá certo, desfavoráveis. Então, favorece a própria resistência à própria bactéria. E aí nós temos um esporo que é confeccionado no interior de uma bactéria, chamado de endósporo. Esse esporo, após amadurecimento, ele é liberado, o restante dessa bactéria, ele é degenerado, e aí o esporo fica livre. Então, por isso nós falamos que ela também pode se reproduzir através de endósporo, que é exatamente a liberação desses esporos em condições ambientais desfavoráveis pela própria bactéria. Diante de todas essas características que foram mostradas e evidenciadas aí pelas bactérias, será que as bactérias apresentam apenas uma característica de trazer malefícios para os seres vivos em geral, inclusive para a espécie humana? Não. As bactérias são amplamente utilizadas ao benefício dos seres humanos. Por exemplo, eles agem no processo de decomposição. As bactérias são organismos decompositores, eles promovem a reciclagem de nutrientes, atuam, por exemplo, em estações de tratamento de água, retirando substâncias tóxicas, metabolizando essas substâncias tóxicas. Ela atua, por exemplo, também na fixação do nitrogênio, no processo de nitrificação, onde nós temos aí a transformação do nitrogênio atmosférico em nitrato para ser utilizado pelos vegetais. E posteriormente nós nos fazemos, né, o benefício da utilização desses vegetais. Observamos então aí a grande importância das bactérias, tá certo? Para os ecossistemas. Vamos lá, resumindo então as principais características das bactérias e das arqueobactérias. Então vamos lá. Bactérias apresentam parede celular de peptidoglicano, apresentam a cápsula que, quando estão presentes, são formados por polissacarídeos, proteínas ou ambos, apresentam um citoplasma com milhares de ribossomos, apresentam plasmídeos, que é um DNA circular amplamente utilizado aí na biotecnologia. Muitas podem apresentar flagelos, formados por uma proteína especial chamada de flagelina. As fímbrias, que vão ser prolongamentos responsáveis pela reprodução sexuada e também ancoração a uma outra célula.
Elas podem ser bactérias gram-positivas ou gram-negativas. As gram-positivas apresentam uma parede espessa com peptidoglicano e retém o corante gram, enquanto que as gram-negativas apresentam duas membranas mais finas e não retêm o corante. Formato dessas bactérias, elas podem ter cocos, bacilos, espirilos, vibriões e espiroquetas, ou podem viver agrupadas como diplococos, sarcinas, streptococos e estafilococos. A nutrição pode ser, no caso, autotrófica, no caso das fotoautotróficas, tá certo? As fotoheterotróficas e as quimioautotróficas. Podem ser heterotróficas, no caso, utilizando uma forma aeróbicas, anaeróbicas facultativas ou anaeróbicas obrigatórias. A reprodução, elas podem ser por divisão binária ou formar endósporos. E fazer um processo também por recombinação gênica, na transformação, transdução e conjugação. Também temos as cianobactérias, que são as bactérias também que nós chamamos de coloração azul esverdeadas, realizam fotossíntese e a clorofila fica disposta em placas circulares. São unicelulares, também podem viver isoladas ou coloniais. Já as arqueobactérias, em resumo, nós temos, diferem das bactérias pela ausência de peptidoglicano na parede celular, nos seus processos de transcrição de DNA e síntese de proteínas que são idênticos aos eucariontes, e podem ser classificadas como extremófilas, como bactérias halófitas, termoacidófilas e metanogênicas. Então, galerinha, aí são as principais características desse reino, tá certo? Que é o reino Monera. E aí, espero que tenham, entendido, tenham ajudado com essas informações. Então, tchau, tchau, grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!